Olá, estudantes, eu sou a professora Rosana Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula de sólidos geométricos que a gente já tem estudado desde o PET 6. Nessa segunda semana, nós vamos trabalhar com cones. Começamos, então, pela definição de cone, que semelhante à definição que nós estudamos semana passada de pirâmides, é um conjunto de segmentos de reta cujas extremidades são um círculo e um ponto fora do plano que contém esse círculo. Então, vamos ver a figura só para a gente compreender melhor essa definição. Temos aqui um plano beta, e nesse plano está contido um círculo, e desse círculo partem segmentos que convergem ao mesmo ponto, e nesse caso nós estamos chamando de ponto P. Esses segmentos, então, eles formam o cone. Uma outra definição de cone que nós podemos encontrar também é através da rotação, né? É um sólido de revolução, que a gente faz a rotação de um triângulo retângulo sobre um eixo vertical. O que seria isso, né? Então, nós temos um eixo vertical aqui e um triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus e esse cateto que tem um ângulo de 90 graus, ele tem que estar sobre o eixo. Quando a gente faz um giro de 360 graus aqui desse triângulo, a gente consegue formar, então, o cone. Por isso chamamos de cone de revolução. Alguns elementos importantes de cone, começamos pelo vértice V e a base aqui, que é o círculo, que são os elementos que definem esse cone. Na base, é importante a gente observar aqui o centro O e o raio R. Lembrando sempre que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência vai ser esse raio, que é sempre o mesmo. Além do vértice e da base, temos o eixo, que é o segmento que liga o vértice até o centro do círculo. Temos também a altura, que aí vai ser a distância. É importante não confundir o eixo com a altura. O eixo ele vai ligar o vértice até o centro. E no caso, a altura vai ser a distância do vértice até a base. Não necessariamente está ligando, ok? E além de todos esses elementos, nós temos também a geratriz, que vai ser o segmento do vértice até qualquer ponto da circunferência dessa base. Então, vamos lembrar também o seguinte: circunferência é como se fosse apenas a borda do nosso círculo, e o círculo ele todo completo, ele todo preenchido, inclusive cada um dos pontos que estão lá dentro dele. Então, para a gente não confundir que a geratriz é como se ela estivesse somente na borda aqui do nosso cone. São só os segmentos que ligam do vértice até a circunferência, até as bordinhas aqui da nossa circunferência. Além dos elementos, nós temos que estudar também a classificação de cone. Temos 3 tipos de cone. Primeiro é o cone reto, que é quando o eixo ele é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo que for formado do eixo e a base for maior ou menor que 90 graus, nós temos então um cone oblíquo. Nesses dois, cabe a gente observar aqui as medidas das geratrizes. No cone reto, as geratrizes elas vão ter todas as mesmas medidas, todas têm o mesmo tamanho. E já no cone oblíquo, as nossas geratrizes têm medidas diferentes. Uma pode ser menor ou maior do que a outra, tá? E temos também o cone equilátero, que ele é um cone reto, então tem que formar aqui um ângulo de 90 graus, o nosso eixo. E lembrando que nós já estudamos em anos anteriores, né, vocês já estudaram em anos anteriores, sobre triângulo equilátero. Equilátero significa que tem todos os lados iguais. Então, quando a gente fala de cone equilátero, significa que o nosso triângulo formado aqui, ele tem todos os lados iguais. Então, no caso aqui, a geratriz, ela vai ter que ser a mesma medida do diâmetro aqui do círculo, ou seja, vai ter que ser 2 vezes a medida do raio. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes a medida do nosso raio. Então, triângulo, voltando aqui, o nosso triângulo equilátero,
a geratriz, que tem todas as geratrizes têm a mesma medida, e além disso ela tem que medir 2 R's. Planificação de cone. A planificação é a apresentação de todas as formas que constituem aquele sólido geométrico. No caso do cone, como ele tem uma base circular e a sua superfície lateral ela é arredondada, ele fica da seguinte forma. O nosso círculo de raio R, centro O e raio R, né? As geratrizes aqui que formam, cortando a superfície lateral, a gente tem a geratriz. E é bom observar que a nossa base aqui dessa figura que forma da superfície lateral, que não é reta, né? Ela é arredondada, porque é ela que vai contornar o círculo, ela tem a medida do comprimento da circunferência. Nós sabemos, então, que mede 2π vezes R. Vamos fazer, então, uma atividade, um exercício, sobre alguns desses elementos que nós acabamos de ver. Observe o cone a seguir e determine os seguintes elementos: vértice, o centro da base, os raios, diâmetro, altura e geratriz. E aqui nós temos um cone que tem o vértice A e temos 2 pontos aqui da nossa circunferência que são os pontos B e C. O primeiro elemento que está pedindo para a gente é o vértice do cone, que é o que define o cone aqui. Então, o nosso vértice vai ser o vértice A. O centro da base, a base, o centro dela que é o pontinho aqui do meio, que no nosso caso aqui é o ponto O. Os raios é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Como aqui nós temos os únicos 2 pontos, o C e o B, os nossos raios vão ser BO e também OC ou CO, tanto faz, tá? A ordem aí não faz diferença, a gente está representando o mesmo segmento. O diâmetro, que vai ser a distância, né? Os 2 raios, no nosso caso aqui, o diâmetro é o BC, pegamos os 2 pontos aqui da circunferência, a altura do cone, que forma o ângulo de 90 graus aqui, é do vértice até o centro, então AO ou OA também não faz diferença. E a geratriz, lembrando que geratriz vai ser o segmento do vértice até os pontos da circunferência, que no nosso caso aqui, nós temos os pontos B, representados apenas os pontos B e os pontos C. O ponto C. Então, nossa geratriz, temos 2, AB e AC. Lembrando sempre que quando a gente tem que determinar, representar algum segmento, nós representamos pelos seus segmentos das extremidades, os pontos das extremidades. Por isso ficou aqui do A ao B e do A até o C. Então, esses são os nossos elementos importantes aqui do nosso cone. Segundo exercício. Com qual desses moldes podemos montar um cone? Então, vamos lembrar lá da nossa definição de cone, que tem que ser um círculo em um plano, que é a nossa base, e um ponto, que é o vértice que está fora dessa base, né? Fora do plano da base. Então, a base ela tem que estar em um lado oposto do vértice. Observem aqui nos exemplos, nas atividades B e C, nas alternativas B e C, que o vértice está junto aqui com a base, que é o círculo. Então, todos essas 2 alternativas, elas já estão fora. Elas não podem ser planificação de cone. Sobrou, então, a alternativa A e a alternativa D, que eles podem porque o vértice está em lado oposto da base aqui, que é o círculo. Mas observe na letra A que um lado aqui, o lado que contém a base, que contém o círculo, ele está muito reto. Então, ele não fecharia. A gente sabe que o cone ele é arredondado. Então, essa base ela tem que estar arredondada para acompanhar o formato do círculo. Então, a única alternativa que pode valer aqui para a nossa planificação é a alternativa D.
É sempre bom observar esses desenhos de planificação, ficar atenta a esses detalhes e sempre lembrar dessas definições que a gente já vem estudando há bom tempo. Outro exercício importante também que a gente pode ver a aplicação de cone é: determina a medida da giratriz de um cone, cuja altura mede 12 centímetros e o diâmetro da base mede 18. Aqui nós não temos o desenho, mas a gente pode fazer a representação dele. Um cone, então, ele tem o vértice e a base, que é um círculo. O exercício diz, está pedindo para a gente calcular a giratriz, que eu vou chamar aqui de G. Determina a medida da giratriz de um cone, cuja altura mede 12. A altura do cone aqui, então, é 12. Se a altura, nós temos um ângulo de 90 graus. E o diâmetro da base é 18. Diâmetro vai ser a maior corda aqui que tem no nosso círculo. Então, isso aqui tudo mede 18. Mas eu quero saber a giratriz. Observe que ali a gente consegue formar um triângulo retângulo, que tem um cateto aqui, que é a altura, medindo 12. A hipotenusa, que é o que nós queremos descobrir, que é o que eu estou chamando aqui de G. E tem um outro cateto aqui, que é só a metade. Então, nós não vamos considerar o 18. Na verdade, esse segmento aqui mede 9. Tendo, então, um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, aqui nós chamamos de G, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 12 ao quadrado mais o 9 ao quadrado, que é o raio do círculo, da base. G ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, mais o 9 ao quadrado, que fica 81. G ao quadrado, 144 mais 81, nós vamos ter, então, 225. Como está ao quadrado aqui no primeiro membro, para o segundo membro vai passar a raiz quadrada, de 225 no caso. Quem não lembra de cor, né, não vem na mente assim de uma vez, o resultado da raiz de 225, nós podemos fatorar sem problema para a gente determinar o valor da raiz exata. 225 é um número ímpar, não podemos então dividir por 2. Passamos para o próximo número primo, que é o 3. 225 por 3 fica 75. Por 3 de novo, vai ficar 25. 25 a gente só pode dividir por 5, que dá 5. 5 por 5 de novo, fica 1. Como é raiz quadrada, nós vamos observar aqueles números que estão repetindo 2 vezes, que são eles que nós conseguimos simplificar. De forma detalhada aqui, então ficaria raiz de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como o expoente aqui 2, que é o que a gente consegue simplificar, 3 vezes 5, então raiz de 225 é igual a 15. Então significa que a giratriz aqui do nosso cone mede 15 centímetros. Essa foi uma atividade. A próxima atividade também que é a aplicação de cone. Escreva a altura do cone equilátero em função do raio da base. Aqui nessa atividade nós não temos nenhuma medida exata. Se está pedindo para a gente escrever em função do raio da base, significa que nós temos que escrever uma expressão que vai valer para todos os tipos de cone equilátero, ou seja, uma generalização. Da mesma forma, não temos desenho, a gente pode fazer a representação. Lembrando aqui o seguinte, cone equilátero, se ele é equilátero, significa que ele vai ter a giratriz aqui medindo 2 vezes o raio da base. Além disso, nós temos a altura, que é justamente o que a gente quer escrever, determinar, que eu vou chamar aqui de H, a gente costuma chamar
a altura de H, e o raio, que nós estamos chamando aqui de R. Então, o exercício está pedindo para a gente escrever essa altura H em função de R, ou seja, H tem que ser alguma coisa vezes R, ou R vezes alguma coisa, tem que ter uma expressão dependendo do valor de R. A mesma coisa do exercício anterior, nós temos ali um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, nós vamos tirar aqui que a hipotenusa vale 2R, um cateto, que é justamente o que a gente quer escrever, que é esse H, e o outro cateto que nós vamos chamar de R. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter 2R, que é a hipotenusa, ao quadrado, igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. É importante lembrar que aqui nós temos que colocar o parênteses para indicar que são os dois termos que estão elevados ao quadrado, tanto 2 quanto o R. Se a gente coloca sem parênteses, fica simplesmente o R elevado ao quadrado, 2 não estaria. Então, aqui está errado. A gente precisa ter o parênteses para o 2 também estar elevado, a potência. 2R ao quadrado é o mesmo que 4R2, que é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Mas o exercício está pedindo para a gente escrever a altura em função de R. Então, essa altura aqui ela tem que ficar isolada. Tem que ser H igual a alguma coisa. Vamos passar esse R2 lá para o outro lado. Sempre fazendo operação inversa. Então, se estava somando, passa dividindo. 4R2 menos R2, aqui é o mesmo que 4R2 menos 1R2. Apesar de não ter 1, a gente sabe que ali vale 1. Então, fica 3R2 igual a H ao quadrado. A gente escrever, inverter os membros ali, não faz diferença. Então, H ao quadrado é igual a 3R ao quadrado. E eu não quero H ao quadrado, eu não quero a altura ao quadrado, eu quero simplesmente a altura. Se está a potência de um lado, vamos passar raiz quadrada para o outro. Então, fica raiz quadrada de 3R2. A única coisa que a gente consegue simplificar aqui dessa raiz é o R ao quadrado aqui, só o R que vai sair da nossa raiz. Então, a altura é igual a R vezes a raiz de 3, que não é exata e não tem como a gente simplificar. Então, ela fica dessa forma. Isso significa que nós fizemos a generalização da altura de um cone equilátero. Para qualquer cone equilátero, independente se ele tem o raio medindo 3, 4, 5, seja lá o tamanho que for o raio desse meu cone, nós vamos ter que a altura vai ser a medida do raio multiplicada pela raiz de 3. Então, para a gente retomar o conteúdo da aula de hoje, nós vimos o cone. Lembrando, observando também, gente, que o cone ele é similar à pirâmide que nós vimos na aula passada. A diferença é que a pirâmide ele é um poliedro, é formado somente por superfície plana, e o cone ele tem uma superfície arredondada. Então, a pirâmide ela tem um ponto que é o vértice, da mesma forma que o cone também vai ter um ponto que aqui é o vértice, sempre um ponto fora do plano que contém a base. A base da pirâmide que nós estudamos, ela é um polígono, pode ser polígonos diferentes, triângulo, quadrado, pentágono. E no caso do cone, similar, só que agora no caso nós temos somente círculo, né? Os elementos importantes do cone que nós vimos, além do vértice e da base, nós temos também a geratriz, que são os segmentos que ligam o vértice até a circunferência. Ou seja, ele faz o contorno ali do nosso cone. Temos a altura, que é importante também vocês lembrarem que a altura vai ser a distância do vértice até o plano que contém a base. E esse vértice, essa altura, ela pode estar fora também do nosso cone, no caso do cone oblíquo. Quando nós fazemos a ligação aqui do vértice até o plano que contém a base,
para formar o ângulo de 90 graus, ele acaba saindo do nosso cone. Outro elemento importante é o eixo, que liga o vértice até o centro aqui do círculo, que é a base. No caso do oblíquo, ele vai ficar tortinho, então forma um ângulo diferente de 90 graus. Bom, por hoje é só. A nossa aula de hoje foi sobre cone. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima!